Se vocês olharem os vídeos passados, deste período aí da fuga da Zambelli, vocês vão ver que os nossos passarinhos aqui estiveram na janela e piu, contaram tudo. E mais uma vez acertaram. Eu disse, e 24 horas depois está confirmado. A quadrilha do Bolsonaro está se reorganizando no exterior. A ideia básica é rearticular a quadrilha e tirar ali, né, as rusgas que ficaram, limpar arestas, dizer que o mais importante é extirpar o Lula da política e com isso aproximar Zambelli do Bananinha, ao mesmo tempo trazer de volta para o convívio da quadrilha o Eustáquio, que está na Espanha fugido, o Alan dos Santos, que também está fugido. E tudo isto já está sendo feito. A parada das arestas recebe-se o Bolsonaro fugido logo que ele for condenado. O plano é este, gente. O plano é este e ele está sendo traçado e organizado e feito por aquele que eu disse que iria executá-lo. Planejá-lo e executá-lo. É um plano que não é de golpe, nem nada, é apenas a organização das forças de direita para acolher o Bolsonaro, preservar a possibilidade do Bolsonaro continuar falando e com isso ter um parâmetro para influenciar nas eleições de 2026. Em princípio, com a Michelle candidata. Ou, em último caso, forçando o Tarcísio ser candidato, assumindo aí posturas mais conservadoras. E o telefone está tocando, aqui e ali. Tanto é que o Zema deu entrevista, né? Não teve ditadura militar. As pessoas vão assumindo já as posições, esperando que a organização da quadrilha se faça, e o organizador é exatamente aquela pessoa que eu disse que estaria organizando. Quem? Exato, ele mesmo. O neto do último ditador, o neto do João Batista Figueiredo, do general, que é o Paulo Figueiredo, que foi comentarista na Jovem Pan, que era um sócio do Trump, numa dos hotéis que iriam ser feitos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que mora nos Estados Unidos, tem acesso ao Trump, era sócio dele, e que, por sua vez, também está sendo procurado, também está sendo investigado, não, procurado já pela polícia no sentido da extradição, porque já foi aqui, né? Já está incluído nos julgamentos do golpe Tabajara. Este Paulo Figueiredo não é burro como o Bolsonaro, nem é uma figura daquelas que faz para acontecer e não acontece. Pelo contrário, ele quer fazer acontecer. Ele tem uma espécie de ressentimento profundo pelo pai, não pelo avô, pelo pai. Pelo que aconteceu com o pai. Porque, terminada a ditadura militar, o general Figueiredo se afastou,
Mas a família Figueiredo passou por uma situação que era a de serem execrados, ninguém queria saber deles. E o pai desse garoto aí, Paulo Figueiredo, né, viveu no ostracismo, viveu sem prestígio. E o neto cresceu com mágoa de todas as forças democráticas. Mágoa pessoal, ele tem ódio mortal de tudo aquilo que representa a democracia. E, obviamente, né, ele é um lambe-botas, igualzinho o Eduardo e o Bolsonaro, dos setores reacionários americanos. É sócio do Trump, pô. Tem dinheiro, tem articulação, e era uma figura de cama, mesa e banho da casa do Olavo de Carvalho. Por que eu estou dizendo que é ele que vai organizar e que agora já se confirmou? Eu disse ontem e hoje se confirmou, por quê? Está aqui nos jornais. Foi ele que recebeu a Zambelli. E ele hoje deu uma declaração nos jornais afrontosa. Zambelli está bem, está em lugar seguro, daqui ninguém tira ela. Disse tudo. Por que ele? Porque eu sou o guardião. Sou eu que estou reorganizando as forças. E o Paulo Figueiredo foi um dos caras que disse, né, que aquele episódio do 8 de janeiro era de uma burrice incrível, que não deveria ter acontecido. Ou se faz um golpe, ou não se faz um golpe. Esse meio termo que o Bolsonaro ficou, não é as características do Paulo Figueiredo. Ele não fica em meio termo, ele está de fato organizando a direita. Volto a dizer, não é conspiração para golpe, não, eles não têm força para tal. Mas eles têm força suficiente para manter o dinheiro aceso em cima de uma campanha de 2026, cujo objetivo não é a presidência da República, é um objetivo maior. O objetivo é se vingar do Lula, é extirpar o Lula da política. E, para isso, o Paulo está montando as peças. Então, o Eduardinho está aqui, já tem condições de, pelo Pix do próprio pai, ficar. Vou achar alguma coisa que o sustente. Zambelli está aqui, o marido dela é militar e da leva dos militares, né, que são defensores da ditadura militar de 64, ainda está aqui também. Vou dar um lugar seguro para ela ficar e dar guarida para ela. Aí eu chamo o Gengivão, chamo o Eustáquio, vou chamando outros parlamentares para que a gente faça uma espécie de novo bunker ideológico nos Estados Unidos, agora sem o Olavo, mas financiando também o que restou do Olavo no Brasil, que é Brasil Paralelo, junto de outras figuras da imprensa, e isto inclui, através do lobby judeu e sionista, o Pondé. Isso está na cabeça do Paulo Figueiredo. Aliás, ele até sabe que ele não precisa pagar o Pondé, que o Pondé é pago pela própria condição dele de ser sionista, de ter terras em Israel, ter propriedades em Israel. Então ele vai articulando coisas onde ele precisa financiar com coisas que são autofinanciáveis. E aí ele vai centrando o controle do novo bolsonarismo nele. E ele quer ser o líder disso. Bem, vocês sabem que o Olavo de Carvalho viveu nos Estados Unidos, fugido do Brasil, né? Financiado por um empresário brasileiro, que ele nunca disse o nome. E não precisa, né?
tá? Bem, você fala assim para mim, é só isso? Não, tem um pé na igreja, que é aquele padre Paulo Ricardo. Então você veja que a articulação eles têm. Só estava faltando chegar numa situação onde o Bolsonaro não fosse mais o comando. E agora ele não é, porque ele vai embora fugido e vai obedecer aos ditames do Paulo Figueiredo, que está dando, digamos assim, o colchão organizatório para esta quadrilha. Só há um modo de quebrar esta quadrilha, é evitar a fuga do Bolsonaro e evitar na prisão que ele abra a boca. Se o STF conseguir fazer isso, deu-se um passo muito grande na preservação da República, por consequência, na melhoria da nossa democracia. Se o STF deixar o Bolsonaro escapar, como deixou a Zambelli, aí, babau, esse Paulo Figueiredo vai organizar alguma coisa, e eu volto a dizer, ele é sócio do Trump, e dinheiro ele tem. Não só dele, ele tem dinheiro de organizações de direita. Ele é um cara do trânsito americano. Estou avisando, estou chamando a atenção, o STF sabe disso, não é preciso eu chamar a atenção, ele sabe. O problema é, vai tomar a medida ou não vai? Porque o Bolsonaro vai fugir. Mesmo que ele não queira, ele vai fugir porque o Paulo Figueiredo vai insistir. Interessa para o Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo, comandar a nova quadrilha. E estando todos eles nos Estados Unidos, só ele pode comandar. Esse moleque, você imagina só, né? O avô presidente, de repente ele vê o pai no ostracismo, o avô no ostracismo, ele vira um cara altamente ressentido, ele é o mais ressentido de todos, ele vivia na casa do Olavo de Carvalho. É um bandido nato. Bandido nato, desde garotinho, desde pequenininho. É isso. Daqui a pouco a gente volta.